Você já parou para pensar que a nossa vida hoje pode ser muito mais parecida com a da rainha Esté do que a gente imagina? A Esté viveu em exílio na Pérsia há muitos anos e, de certa forma, nós também estamos vivendo em exílio aqui nessa terra. Só que o nosso exílio, ele não é meramente geográfico, ele é espiritual, ele é um exílio cultural. É um exílio de viver em um mundo cada vez mais secularizado, longe e distante da palavra do Senhor. E foi exatamente isso que o livro que nós vamos comentar hoje me ensinou. Eu vou deixar a fotinha dele aqui, é Esther na Casa da Pérsia, do reverendo Emílio Garófalo Neto. Esse livro foi uma leitura sensacional e muito incrível que eu fiz em 2025 e hoje nós vamos conversar sobre ele. Inclusive, fica até o final do vídeo, porque no finalzinho do vídeo eu vou pegar alguns comentários que eu tirei lá da Amazon e do Scoob, vou ler comentários negativos sobre essa leitura maravilhosa e vou responder, claro, com muito respeito, educação, mas vou responder esses comentários sem citar nome lá de quem comentou, tá? Então, bora lá, sem muita conversa, vamos começar a conversar sobre esse livro incrível. Mas antes de eu dar a minha opinião sobre esse livro, deixa eu te explicar rapidinho sobre do que se trata essa história, Esther na Casa da Pérsia. O livro ele tem uma leitura bem teológica, pastoral, e isso não é uma coisa negativa, na verdade ele nos aprofunda na história bíblica de Esther e nos traz o foco para o povo de Deus vivendo longe da sua cultura, longe da sua terra, inseridos em uma cultura dominante e muito poderosa que queria se sobrepor à sua cultura, que era uma cultura criada por Deus e estabelecida pelo Senhor. E a consequência disso tudo é que o povo de Deus acabou ficando ali espiritualmente distante do Senhor e distante das suas ordenanças, dos seus mandamentos, da sua lei. E o reverendo Emílio Garófalo Neto nos mostra nessa história até que ponto o povo de Deus naquela época, no Império da Pérsia, poderia se adaptar sem se deixar assimilar pela cultura estrangeira, uma cultura que não fazia parte do povo de Deus, e também como eles poderiam viver a vida comum naquela terra, em exílio, mas sem perder a sua identidade como o povo de Deus. Ele também nos lembra que a história de Esther não é só um relato histórico que está ali na Bíblia, mas também um modelo de reflexão que nos leva a lembrar que nós estamos inseridos nesse mundo e nós não compartilhamos a mesma fé, mas não podemos nos deixar nos amoldar a esse mundo. Não podemos deixar que esse mundo ofusque a nossa fé, mas nós devemos guardar os mandamentos do Senhor com muita fidelidade. E realmente esse livro, Está na Casa da Pérsia, ele me fez ficar muito mais atenta em relação a isso. O que o autor chama de assimilação mundana. A gente, como cristãos, como povo de Deus, nós temos a nossa identidade. Nós não podemos de forma alguma deixar ser assimilado, amoldado a esse mundo, enquanto nós temos os nossos princípios cristãos, nós temos a nossa regra de fé e prática, nós temos um modelo a ser seguido, que é o modelo de Jesus. E nós somos lembrados que, apesar da nossa dificuldade de viver nesse mundo aqui e guardar realmente a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, Esther também teve essa mesma dificuldade. E olha, aqui nesse livro a gente realmente é quebrado aquela ideia de que Esther era a rainha certinha, a rainha perfeitinha, aquela nossa ideia de heroína. A gente vê realmente a graça abundante do Senhor nessa história, porque ele age apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas falhas. O Senhor, ele agiu nessa história e hoje ele ainda continua agindo. Então eu achei tão incrível, tão sensacional como o reverendo Emílio, ele realmente fez uma conexão perfeita de Esther peregrinando, exilada na Pérsia com os nossos dias atuais. A história flui muito rápido, de uma forma muito natural e muito prática. Eu gostei demais e a forma como ele analisa as atitudes e as escolhas e as decisões de Esther e Mordecai é muito interessante. Ele realmente nos faz ver como nós temos dificuldades em viver nesse mundo, assim como Esther teve, Mordecai teve. Às vezes eles fizeram e nós também fazemos escolhas erradas, mas a graça de Deus, a mão do Senhor está ali conduzindo todas as coisas. E o livro, ele nos leva a refletir e nos perguntar como nós podemos viver aqui em uma sociedade que é hostil à nossa fé, e não só hostil, mas muitas vezes é muito sedutora, nos faz pensar e questionar a nossa fé, também nos faz pensar que nós poderíamos abrir mão de um princípio cristão ou outro, de uma ordenança ou outra que o Senhor nos dá, para poder nos amoldar e nos encaixar bem nessa sociedade em que vivemos. Esther, ela viveu exatamente esses conflitos. E nós também vivemos hoje em dia. E nós temos que ser lembrados constantemente, pastorear o nosso coração e lembrar o nosso coração que o único rei que deve a nossa
plena e fiel devoção e obediência é o Senhor, e não as nossas vontades, e não a sociedade, e não ser aceita e bem vista pelos outros. Mas antes nós devemos ser aceitas e bem vistas pelo Senhor. Nós devemos agradar ao Senhor e não a homens. Claro que existe, né, a questão do bom testemunho, de amar o nosso próximo, mas realmente nesse sentido que estou falando é sobre a obediência, sobre sermos fiéis à palavra de Deus e obedientes a seus mandamentos e seus ensinamentos. Então, como vocês viram, o autor ele vai pegar a história de Esther e vai destrinchar detalhe por detalhe ali, e você vai conseguir olhar para a história de uma forma totalmente diferente e muito mais profunda. A gente vai conseguir ver relatos, claro, históricos, como eu falei, mas também teológicos e práticos, e eu achei essa pegada muito genial, porque não fica como se a gente estivesse lendo apenas uma história, mas ele traz o proveito que nós encontramos na palavra de Deus de uma forma bem aplicada para a nossa vida. A escrita do autor é sensacional, é muito fluida, parece que ele está ali do nosso lado tomando um cafezinho e comentando, conversando sobre a história de Esther, e eu gosto demais dessa pegada. Você vai simplesmente devorando a história e refletindo, e ao mesmo tempo que você quer ler muito rápido, porque está super envolvida com aquela história, traz muitas reflexões para sua mente, para você realmente ficar ruminando essas verdades. Então, assim, eu achei o domínio de escrita do autor para nos trazer reflexões, nos prender na leitura, nos levar para o contexto histórico, mas considerando também o peso teológico da história e trazendo para essa questão da nossa vida hoje. Como essa história é útil para a nossa vida? Porque toda a palavra de Deus, ela é útil. E apesar de esse livro de Esther, né, esse livro bíblico de Esther, ele não trazer diretamente, de forma explícita, a palavra Deus está lá em cada detalhe. E o livro do reverendo Emílio nos ensina que Deus ele não é um Deus que age por acaso, mas cada detalhe é intencional para cuidar de nós, para demonstrar a sua graça, para mostrar que ele conduz tudo e que ele não perde o controle de nada. Todas as coisas vão acontecer para sua glória e para cooperar para o bem do povo de Deus. Por muitas vezes não parece que de primeira vista é um bem realmente que a gente diz, nossa, que situação maravilhosa. Mas até no sofrimento, o Senhor está nos trazendo lições, o Senhor está nos moldando a imagem do seu filho. A questão de identidade cristã é muito forte nesse livro, porque, claro, nós precisamos saber quem nós somos para viver em um mundo hostil à nossa fé. Nós precisamos ter muita segurança de quem nós somos em Cristo, e o livro ele vai realmente nos confrontar quanto a isso. A vida cristã, ela é uma vida de exílio, pelo menos momentâneo, até que Cristo volte para nos buscar. Enquanto isso, nessa peregrinação aqui na Terra, nós devemos aprender a lidar com essas dificuldades sob a luz da palavra de Deus, com o direcionamento do Espírito Santo e sem se deixar assimilar e acomodar e se amoldar a essa cultura secular. Além da questão sobre identidade cristã, esse livro ele também traz uma lição muito forte sobre como o Senhor ele está agindo ali em todas as circunstâncias, mesmo quando aos nossos olhos naturais vai parecer que o Senhor está em silêncio. Como eu comentei, o livro bíblico de Esther não menciona o nome de Deus nenhuma vez, mas o reverendo Emílio nos lembra que Deus está em todos os detalhes desse livro, e o nosso Deus, ele não é um Deus de coincidência, ele é um Deus que age em cada detalhe de forma intencional. E a aplicação prática disso é que nós precisamos lembrar da soberania de Deus, nós precisamos confiar que o Senhor, ele é soberano sobre toda e sobre qualquer circunstância em nossa vida, e mesmo quando a nossa vida parece complicada e perdida, o Senhor, ele não perdeu o controle das coisas, porque o Senhor, ele rege todas as coisas, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, tudo que acontece, não acontece por acaso, porque o Senhor perdeu o controle das coisas e ele está tentando consertar. Não é isso. As coisas acontecem porque o Senhor permite, o Senhor conduz que todas as coisas aconteçam de uma determinada maneira para que o seu nome seja glorificado. E ainda falando sobre a soberania de Deus, o reverendo Emílio fala que tem um momento da história em que Esther e Mordecai estão dormindo, vulneráveis, né? Nada eles podem fazer. E aí o Senhor tira o sono do rei. Coincidentemente, nós já vimos que não existe coincidência na história em que o Senhor Deus rege. Então, coincidentemente, entre aspas, o rei vai perder o sono e olhar lá os registros. E quando ele olha os registros, ele vê o nome de Mordecai, que Mordecai ajudou a livrá-lo de uma trama que estavam fazendo para assassinar o rei. E aí ele pensa,
Esse homem não foi recompensado, então eu vou recompensar esse homem. Não pode ficar assim. Serve ao rei, livra a vida do rei e ele não é recompensado, não, de jeito nenhum. Então ele vai pensando ali em como honrar Mordecai. E aí o dia amanhece e quem chega? Amã chega. E o que é que ele quer pedir? Ele quer matar Mordecai e, consequentemente, quer tramar ali contra todo o povo judeu. Mas o que é que acontece? O rei, pergunta a Amã como deve honrar alguém que fez algo muito grandioso pelo rei. Amã, cheio de soberba, pensa que o rei tá falando dele e dá um plano assim maravilhoso, mas o rei estava falando de Mordecai. E aí Amã, ele é obrigado o plano que ele queria para ele servir a Mordecai e honrar Mordecai. O reverendo Emílio nos mostra que enquanto Esther e Mordecai dormiam, Deus preparava todo esse cenário de honra e de livramento. Então, muitas vezes a gente não pode realmente fazer nada sobre circunstâncias difíceis, desesperadoras, que parece que não tem nenhuma saída. E a gente às vezes olha para o Senhor como se fosse a última opção. Nada deu certo pela minha própria força, pela minha própria habilidade, então eu vou orar aqui, porque não tem mais nada que eu possa fazer. Às vezes, infelizmente, a gente age desse jeito. E não, o Senhor, ele deve ser o primeiro a ouvir sobre as nossas aflições, porque o Senhor, ele cuida da gente, ele nos ama. Como eu sempre costumo falar aqui em todos os vídeos, o nosso relacionamento com Deus, além de ser um relacionamento de nosso Senhor, de nosso Rei, de reverência, zelo, nós também temos um relacionamento pessoal com o Senhor. Então nós podemos nos achegar como um pai que nos dá colo, que ouve as nossas preocupações, ouve as nossas aflições. A própria palavra de Deus nos diz qual é o filho que vai pedir um pão para o pai e o pai vai dar uma pedra. Então, como é que a gente vai colocar as nossas preocupações e ansiedades sobre o Senhor? E o Senhor, ele não vai se compadecer. Essa foi a minha experiência, as minhas reflexões desse livro. O reverendo Emílio, realmente, eu vou elogiar novamente a escrita dele, porque é sensacional. Depois de Esther na Casa da Pérsia, eu já li outro livro dele e olha, perfeito, a escrita dele é muito fluida, muito envolvente, não deixa a história só como uma simples história, um relato histórico, mas nos traz verdades bíblicas que precisamos ser lembradas e nos faz aplicações também à nossa vida prática. Nós lembramos que Esther, ela não é aquela rainha perfeitinha, ela é falha, ela toma decisões erradas, mas a graça de Deus é constante na vida do seu povo, livrando, guardando, protegendo, perdoando, assim como ele fez com Esther, ele também faz com a gente. Ok, como eu sei que é difícil sair dessa visão romantizada de Esther e aceitar que ela erra tanto quanto a gente e ela foi uma pessoa falha, pecadora como a gente. Eu vou ler alguns comentários sobre esse livro. Vocês viram que eu amei, foi um 5 de 5 estrelas, mas algumas pessoas não concordam comigo. Eu vi alguns poucos comentários lá no Scoob e na Amazon sobre esse livro, né? Comentários negativos. E eu vou ler e vou responder. Primeiro comentário eu vou ler aqui. Razoável a leitura. Avaliação 2.5. Bom, eu não gostei muito da forma que o autor escreve. Ele repete muito e é extremamente redundante, o que faz esse livro ser perfeito para leituras em grupo, clube de livros, onde cada um lê um capítulo por semana ou mês. Então, para esse caso, o livro é indicado, além da mensagem dele ser muito fofa e bem construída. Entretanto, não recomendo para leitura solo e de uma vez só. Se for para ler sozinho, teria que ir estudando calmamente cada parte, não se importando se levar um mês num capítulo só. Olha, gente, eu acho que esse último trecho aqui não é uma crítica, né? Você ler e ter que refletir, ruminar e pensar e se aprofundar na história, isso não é um ponto negativo para mim, mas a pessoa colocou como um ponto negativo. E assim, eu acho que a leitura é perfeita para o clube do livro, sim, para fazer debates, como eu tô trazendo aqui para vocês, mas ela também é perfeita para fazer a leitura solo, porque você lê realmente a escrita do autor, eu disse para vocês, ela é muito fluida, então vocês vão ler numa sentada, sério mesmo, vocês vão ler super rápido. Mais uma avaliação de 3 estrelas, bom. Vamos ler. Esther na Casa da Pérsia, do Emílio Garófalo, é um livro que resume bem a história da rainha Esther da Bíblia. No entanto, não concordei com a abordagem do autor em relação à entrega de Esther ao rei. Acredito que ela foi obrigada e não que tenha se entregado por livre e espontânea vontade. Deus não usaria alguém que tivesse pecado por escolha própria. Gosto muito dos livros do Garófalo, mas esse ponto de vista me fez discordar do livro todo. Acho que é fundamental explorar o tema sem achismos e com uma visão mais profunda. A história de Esther é uma lição de fé e coragem e não deve ser distorcida. Embora o livro tenha seus pontos positivos, essa abordagem me deixou insatisfeita. Espero que o autor considere essa perspectiva em futuras obras. Gente,
eu acho que, assim, o argumento de que o Senhor, ele não usa pecadores, quebra a Bíblia toda, se isso fosse válido. E não é, né? Porque todos nós somos pecadores. Não há um justo, como diz lá em Romanos. Não há um sequer. Todos se afastaram da glória de Deus e precisam de redenção. Então, eu sei que a pessoa aqui colocou que peca deliberadamente, mas a gente pode ver Sansão. Ele pecou deliberadamente por muitas vezes e o Senhor continuou a usá-lo para a glória de Deus. Então, nós vemos outras pessoas também. Nós vemos Pedro, que negou ao Senhor. E o Senhor foi lá e disse: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Nós temos Davi, que tramou todo aquele plano de matar o marido de Batseba, de adulterar com ela. Ele realmente se arrependeu depois, mas o Senhor o usou para a sua glória, para cuidar do povo. O Senhor, ele usa pessoas quebradas, usa pecadores, e ele nos dá o arrependimento por muitas vezes, mas também tem os pecadores que ele usa e não tem arrependimento mesmo, eles são condenados, como Senaqueribe, como o faraó ali na época do Êxodo. Ainda nessa temática de o Senhor não usar pessoas pecadoras que vão pecar deliberadamente, nós temos Jonas, um profeta do Senhor, para anunciar a palavra de Deus para um povo, trazer redenção para esse povo naquela época ali em Nínive. E Jonas não vai para Nínive, ele pecou deliberadamente, ele foi engolido pelo grande peixe e aí ele acaba indo para Nínive, acaba pregando, mas ele senta à distância da cidade e ele espera o quê? Que o povo morra, que o povo seja condenado, que não se arrependam e que o Senhor destrua aquela cidade. Então, nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que são quebradas, pecadoras, mas que a graça do Senhor está sobre elas. Então, essa frase de que, como ela diz aqui, né? Deus não usaria alguém que tivesse pecado por escolha própria, não se sustenta diante do que nós vemos na palavra de Deus, nas Escrituras. Na verdade, a Bíblia ela é uma galeria de pecadores sendo usados para a glória de Deus e nos leva a enxergar que o Senhor, ele é gracioso com o seu povo. E aí o reverendo Emílio, ele nos lembra que a gente não precisa higienizar os personagens bíblicos para enxergar a glória de Deus, muito pelo contrário. Nós vemos o Senhor usando pessoas, pecadores caídos, apesar das nossas falhas. Certo, eu me prolonguei agora um pouco pra gente comentar mais sobre isso, sobre Deus usar pecadores e sobre a sua soberania, a sua graça, mas vamos lá para o próximo. A pessoa avaliou com 3 estrelas e bom. O livro tem um olhar bem diferente do que estamos habituados quando pensamos na Rainha Esther. Sinto como um novo olhar sobre a história. Parece que a pessoa gostou da história, né? E parece que ela foi realmente convencida de que, apesar de Esther ser uma pessoa falha, uma pessoa pecadora, Deus a usou para a sua glória. Ainda voltando nesse ponto, ruminando que Esther foi entregue ou foi forçada a ser entregue para o harém do rei, nós vemos durante a leitura da Bíblia, nós vemos que Esther tinha habilidades e para ela ser escolhida pelo rei dentre tantas mulheres, nós vemos que ela tinha que ter algum tipo de habilidade, nós vemos que ela não poderia ser resistente, nós vemos que ela não poderia ser arisca, ela tinha realmente que agradar o rei e ela soube como fazer isso. Então, talvez, pode ser que ela não tenha resistido tanto assim. Mas, se esse foi o caso, realmente nós vemos na história ainda mais evidentemente a graça redentora do Senhor. E vamos para o último comentário. 3 estrelas lá na Amazon e a pessoa falou assim: o livro nos fala sobre a história de Esther e os demais personagens em uma linguagem clara, aplicando para a nossa realidade lições espirituais que transcendem cultura e épocas. Concordo. Fácil de ler e de entender. Concordo. Apenas não gostei do final. Achei um desatino a comparação do Purim com o domingo, que para alguns seria um dia de guarda. Gente, o reverendo Emílio, ele coloca ali o Purim como alegria, um período de banquete, de festejar que o Senhor os livrou da morte. O Senhor livrou o seu povo. Que comparação mais perfeita do Purim com o domingo, o dia do Senhor, do que o Senhor Jesus Cristo ressuscitando. Aquela sexta-feira parecia ser marcada por morte, por desesperança, por desespero. O sábado veio e foi tristeza, mas o domingo o Senhor trouxe toda a alegria que nós poderíamos ter, a alegria da vida. Então, assim como o povo ficou contente naquela época de Esther e na Pérsia, porque foram livrados da morte, hoje, no domingo, no dia do Senhor, nós comemoramos porque nós fomos salvos da morte eterna e o Senhor nos atraiu e nos deu a vida eterna. Então, nós temos vida por meio de Jesus Cristo na cruz. Nós relembramos isso aos domingos, quando nós lembramos e nós vamos à igreja, nós cultuamos ao Senhor no domingo, no dia do Senhor, porque Cristo ressuscitou no domingo. Bom, gente,
gente, para finalizar esse vídeo, Esther na Casa da Pérsia é um livro que vai nos lembrar que nós devemos parar de viver no piloto automático aqui nessa terra, em exílio, e vai nos dar um exemplo muito bom da graça e da misericórdia e da soberania de Deus, apesar de pessoas caídas, pecadoras, e assim Deus continua agindo na nossa vida. É um livro para quem quer continuar lutando para não ser conformado e assimilado por essa cultura que vai contra a nossa fé. Então, se você já leu algum livro desse autor maravilhoso que é o reverendo Emílio Garofalo Neto, me conta aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse autor, sobre essa obra Esther na Casa da Pérsia. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham sido edificados através desse vídeo e que vocês aproveitem para pegar já esse livro que está disponível lá no Kindle Unlimited e fazer essa leitura. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like para me dar aquele incentivo. Lembrando que o link para a compra desse livro vai estar aqui na minha descrição. Vocês comprando com o meu link, o valor não muda nada para vocês e vocês conseguem me abençoar com uma pequena comissão. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.